Depois da vinheta eu vou contar para vocês tudo sobre o modo como eu fazia os simulados e as provas antigas para me preparar para o Enem, que eu acredito que é a melhor forma de preparação justo agora nessa reta final, faltando menos de 2 meses para a prova, né? Então bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Médio Universitário. Eu sou o João Vitor, estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, em quase todo vídeo aqui do canal eu apareço falando que a melhor forma que eu acho de você se preparar para o Enem é fazendo simulados que podem ter questões novas, inéditas, mas que sigam o modelo do Enem, ou até mesmo fazer as provas antigas do Enem, né? Aquelas dos anos passados. Eu acredito que é a melhor forma, porque nada mais vai simular e vai chegar perto do dia da sua prova do que fazer provas que já foram aplicadas para você ir treinando responder as questões no estilo que o Enem sempre cobra. E para potencializar isso ainda mais e você chegar bem mais preparado para o dia da prova, hoje eu vou contar para vocês todos os processos e os detalhes que acontecia quando eu ia fazer uma prova antiga, falar tudo para mesmo quem ainda não pratica esse método, ficar convencido de que realmente vai te ajudar na hora da prova e não te deixar perdido. Vou te falar aqui tudo que você precisa de fazer para estudar desse jeito. Bom, a primeira coisa é saber onde achar essas provas, né? É bem fácil, mas eu vou estar aí mostrando para vocês. Você pode pesquisar no Google como provas antigas do Enem ou alguns simulados se você quer questões inéditas, já fez todas as provas. E aí no próprio site do INEP mesmo, eles têm lá um arquivo com todas as provas que você pode escolher de qual ano vai fazer, a cor do caderno e tal. Nesse mesmo lugar a gente também tem os gabaritos para depois que você fazia as questões você corrigi-los para ver se você acertou ou não. E também se você não quiser no site do INEP, tem outros sites que disponibilizam essas provas também. Bom, agora que você já tem a prova em mãos, é extremamente necessário você traçar a sua estratégia de realização daquela prova. Você vai descobrir qual funciona melhor com você testando. No meu caso, por exemplo, no primeiro dia de provas, que a gente tem redação, linguagens e ciências humanas, eu sempre recomendo a vocês começarem com o que você tem mais afinidade e facilidade de resolver as questões, para assim aumentar a sua confiança e logo no começo já ir matando várias questões que você tem certeza assim, para te dar uma tranquilidade naquele começo de prova. E também porque você não pode perder tempo nenhum na hora do Enem, então você tem que fazer rápido aquelas questões que você sabe. Então eu sempre começava com ciências humanas, eu fazia 20 questões desse caderno, depois eu passava para 20 questões de linguagem. Então das 90 questões da prova daquele dia eu já tinha feito 40. Aí eu parava e ia fazer o rascunho da minha redação, que eu já tinha lido o tema lá no começo. A primeira coisa que eu fazia era ler o tema da minha redação. E mesmo que eu não ficava ali perdendo muito tempo pensando em ideias, confabulando ali na minha mente o que eu ia escrever e me atrapalhando nas outras questões das matérias normais mesmo, só de ler o tema e já ter uma ideia do que se trata, ali no meu subconsciente já vem trabalhando e já vai puxando ideias que eu tive contato ao longo de todo o ano estudando, escrevendo texto, uma redação por semana, que meu subconsciente estava trabalhando ali na hora que eu ia escrever a redação. Depois das 40 questões, quase metade da prova, eu já tinha boa ideia assim do que eu ia usar para escrever. Aí logo após de terminar o rascunho da redação, que eu achava que era a parte assim, mais demorada e trabalhosa, eu ia fazer mais questões de humanas, 15 questões de humanas, depois 15 questões de linguagens, e aí dava 35 de cada matéria, e para finalizar eu voltava para humanas e fazia as 10 que faltavam e de linguagens também. Muito importante falar aqui é que em qualquer momento que eu encontrasse uma questão que ou eu não sabia, ou ficava em dúvida entre duas, três, eu marcava ela com um asterisco, você pode marcar com uma estrela, o que você achar melhor, e eu pulava ela, porque se era uma questão que eu estava em dúvida, provavelmente outras pessoas também estavam, e ela pode ser que não seja uma das questões mais fáceis da prova, que são aquelas que dão mais pontos pela TRI. Então eu fazia isso por dois motivos. Primeiro, para eu passar por todas as provas e fazer as questões mais fáceis com a cabeça mais fresca possível, porque se, por exemplo, na minha prova, no meu caderno que eu peguei, as questões mais fáceis estivessem no final, e se eu ficasse tentando fazer ali as difíceis no começo, eu ia quebrar muito minha cabeça com as difíceis ali, sendo que eu poderia assim mesmo errar algumas, e quando chegasse lá no final, mesmo eu sabendo as questões, porque elas são fáceis, eu, por cansaço, bobeira, desatenção, errar aquelas questões. E isso prejudicar muito minha nota da TRI, porque eu estou errando as questões fáceis, além das difíceis. E outra coisa também é para você economizar tempo. Porque, nesse mesmo exemplo de que todas as questões difíceis estão no começo da minha prova e as mais fáceis para o final. Se eu perco muito tempo nas difíceis ali, talvez chegue no final não sobrando tempo para fazer com calma as fáceis, que mesmo sendo fáceis, você precisa de calma para acertar as questões, acabe tendo que fazer correndo ou chutar algumas, simplesmente que você perdeu tempo demais nas difíceis. Então se você vê uma que você tem dúvida, já bateu o olho e viu, já pula e passa para uma mais fácil para garantir aquelas que você tem certeza que vai acertar,
que são as mesmas que dão a nota maior na TRI. Então você tem que traçar sua estratégia de prova e para isso, quando você fizer seus simulados, suas provas antigas, você trate esse momento como se você estivesse realmente fazendo o Enem. Você tem que cronometrar o seu tempo, você não pode deixar passar das 5h30 do primeiro dia e das 5 horas do segundo para você fazer toda a prova, porque querendo ou não, você não vai ficar se matando ali, se martirizando, porque não está conseguindo no começo resolver todas as questões a tempo. Só que é uma coisa que você vai ter que encarar no dia da prova. Então se treine, se force a cada vez mais conseguir realizar questões mais rápidas para nunca faltar tempo, você ter que fazer as questões com pressa ou chutando. Para nossa sorte, eu tenho aqui no canal um vídeo como você economizar tempo do Enem, fazer questões mais rápidas. Eu vou deixar aqui no card aparecendo para vocês e o link também na descrição, caso vocês prefiram, depois que você assistir esse vídeo aqui. Mas é ideal que no momento que a gente está faltando apenas 2 meses para o Enem, vocês já estejam conseguindo fazer todas as questões no tempo certo determinado pela prova. É ideal também que você leve um lanche, para um pouco para comer, porque afinal vocês vão ficar lá 5 horas, né? Então provavelmente vai te dar fome. Tem algumas pessoas assim que no momento de tensão e tal, adrenalina ali na hora da prova não sentem fome, mas é um bom momento para você comer, descansar, tirar sua cabeça da prova. Você também leva uma garrafa de água para você beber, porque vai te dar sede ali no nervoso, a boca vai ficar seca, a garganta. Você pode pedir para ir no banheiro, levantar, para esparecer, para respirar o ar fora da sala, para andar um pouco. Eu fiz isso, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes no banheiro cada dia que eu fiz a prova e realmente fazia parte da minha estratégia. Por exemplo, depois daquelas 20 que eu falei que eu fazia, era um momento de comer, e depois que eu acabasse as coisas da redação eu podia ir no banheiro. Então na minha estratégia tudo tinha que ser calculado, cronometrado, que eu já tinha feito antes na minha preparação, para no dia da prova nada sair do controle e graças a Deus tudo aconteceu assim, conforme eu tinha planejado e traçado a minha estratégia. Inclusive eu fazia isso de ir alternando as questões das matérias que eu fazia e não fazia no caderno direto, porque eu acho que isso meio que descansa uma parte do cérebro que está trabalhando em uma matéria e começa a trabalhar outra. Por exemplo, as questões de linguagens, elas têm muita interpretação e leitura de textos. E às vezes as questões de humanas, você só precisa de saber mesmo o conteúdo que você já pode marcar a opção certa. Então você não precisa de ficar forçando mais aquela parte do seu cérebro relacionada à interpretação dos textos, por mais que algumas questões de humanas realmente tenham interpretação de textos. E ao final, depois que eu acabava meus simulados dentro do tempo cronometrado, eu ia conferir o gabarito e ver quantas questões eu tinha acertado de cada matéria. Aí cada um sabe o curso e a faculdade que você deseja entrar e o quanto mais ou menos de acertos você precisa para passar nessas faculdades, para conseguir a nota que você deseja. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, se você não sabe, para saber quantos acertos você precisa de fazer em cada matéria para tirar aquela nota que você deseja. Então eu vou deixar aqui no card também aparecendo o vídeo e também vai estar o link na descrição, ali indicando para vocês qual o vídeo que eu mencionei antes de economizar tempo e esse vídeo para você saber quantos acertos vocês precisam de fazer. Mas aí é de extrema importância você voltar naquelas questões que você viu que você errou e observar o porquê do seu erro. Se é uma questão interpretativa e você ficou em dúvida em duas, por exemplo, marcou a errada e a certa era outra que você estava em dúvida, é o menos pior dos casos, mas você tem que procurar saber o porquê que você decidiu pela errada e não por repetir esse erro. Já se é uma questão que você não teve ideia do que você marcou, você tem que procurar entender o motivo do gabarito ser a resposta certa. Isso é o mais importante, não adianta nada você fazer as provas antigas, se você aonde errar, não procurar entender e consertar os seus erros. E aí o que é importante você verificar ao longo que você vai fazendo várias provas e simulados é que se tem alguma matéria que você recorrentemente vem errando questões quando ela aparece. Se isso está acontecendo é um sinal que tem uma defasagem no seu aprendizado naquela matéria específica e o ideal e o que eu fazia era voltar na teoria dessa matéria para entender o que você não estava entendendo, fazer exercícios só dela até você não cometer mais aqueles erros que você estava cometendo e quando ela aparecer de novo nos simulados que você for fazer, aí sim você conseguir acertar essas questões. Então imagina se você não fazer simulados e provas antigos, o quanto de prejuízo você vai estar e quanta desvantagem em relação ao seu concorrente que faz. Ele vai treinar sua estratégia de prova, ele vai se acostumar com fazer provas cansativas, que é o Enem, em pouco tempo que o Enem te dá, e ele vai, além de estar treinando o exercício das matérias que ele estudou, também verificar as matérias que ele tem defasagem no aprendizado para poder voltar nelas e não errar mais nenhuma questão delas. Então você vê, uma pessoa que está fazendo várias provas, daqui a pouco ele vai passar por todas as matérias que ele está acertando tem facilidade, ele vai continuar acertando, as que ele tem dificuldade, ele vai ali treinar para melhorar e vai chegar uma hora que ele não vai ter dificuldade em nada mais. Então por isso que é extremamente importante você já ter começado a fazer provas antigas. Se você ainda não começou, comece agora, pegue para fazer
as provas, como eu mostrei aqui. Se você assina o cursinho, a maioria deles disponibiliza simulados com questões inéditas. Então, corra para fazer, porque por esses motivos, para mim, é a melhor forma de preparação disparado para o dia da prova você estar o mais pronto possível. Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aqui do conteúdo do canal, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar o nosso trabalho aqui. A gente traz conteúdos para te ajudar em preparação para o Enem. Estou pensando em trazer vídeos aqui sobre redação também. Comentem o que vocês querem ver nessa reta final até o Enem. A gente também traz vídeos de conteúdo sobre a faculdade de medicina, o que eu tô achando do curso, as matérias que eu tô tendo, o meu dia a dia, minha rotina, assim, morando fora. Então, caso vocês tenham interesse, se inscrevam aqui no canal e deixem o like nesse vídeo, caso vocês achem que tenham ajudado. Comenta aí se vocês já usam esse método de fazer provas antigas, se vocês começaram agora, ou se vocês vão começar a partir do momento que vocês viram esse vídeo com os motivos que eu dei pra vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui, obrigado a você que ficou comigo até agora, um abraço e valeu!